Olá, eu sou Aguinaldo Lima, sou editor, sou escritor e sou palestrante. E dando continuidade aos nossos vídeos sobre livros e carreira de escritor, hoje o nosso tema é Publique você mesmo seu livro. Por que este tema? Pelo seguinte, nem sempre é fácil para o autor conseguir espaço para submeter o seu trabalho a um conselho editorial. Muitas vezes nem consegue chegar. Não consegue falar com o editor, às vezes envia até o material por e-mail, mas não recebe uma resposta. Enfim, não estou aqui crucificando os editores, porque senão estaria lutando contra mim também. Mas a bem da verdade é que é muita coisa na mão de cada editor. E muitos autores não conseguem ter o seu livro realizado por falta desse espaço, por não conseguir ter acesso a uma editora que invista no seu projeto. Mas e aí, vai deixar o projeto morrer? Claro que não. O negócio é você publicar o seu livro. Qual é o caminho natural? Buscar uma editora especializada na publicação de livro para autor independente. Há muitas boas editoras no mercado, mas eu recomendo que você avalie quais os serviços que essa editora vai prestar, porque é diferente, não é serviço gráfico. Serviço de assessoria editorial não tem nada a ver com serviço gráfico. Serviço gráfico é a impressão do livro, é o processo último lá, quando vai se tornar o livro tangível, vai se transformar tudo aquilo no livro, evidentemente. Mas antes disso existe todo um trabalho de produção editorial que exige mãos especializadas. E nesse caso é importante avaliar quais os serviços. Então, muito diferente apenas de pegar o texto e colocar no formato de livro, é preciso ter alguém que te dê uma assessoria na avaliação do título, na dimensão dos capítulos, no tamanho, no formato, no posicionamento de mercado. Isso é muito importante que o autor tenha com quem debater isso, porque isso é importante para o sucesso do seu livro. Mas aí, se também não há recurso para pagar uma editora especializada em oferecer essa assessoria editorial, não se tem uma editora para publicar e não tem o recurso, ainda assim é possível tornar o seu livro realidade. Evidentemente, sem custo é impossível, mas dá para diminuir, reduzir bastante este custo se o autor tomar alguns cuidados durante a elaboração do seu projeto de livro. Isso é bem importante. Então, para começar essa série de vídeos, nós vamos tratar aqui de três pontos, de três assuntos pontuais. Primeiro, a preparação do texto, depois o uso de imagens, e terceiro, o uso de planilhas, gráficos e outros recursos. Isso é muito importante que o autor vá tomando os cuidados necessários na elaboração para que lá na frente, no trabalho de editoração, não traga mais ou maiores custos para o autor. Tá bom? Então nós vamos tratar preparação de textos ou preparação de texto, imagens, e depois planilhas, gráficos e outros recursos, ok? Acompanha aí. Então vamos lá, vamos falar sobre a preparação do texto. É evidente que numa editora há profissional ou profissionais especializados em fazer esse trabalho. Isso vem antes do trabalho de revisão. Muitas vezes se tem o pensamento de que, terminado os textos do livro, o próximo passo é encontrar um profissional de revisão para fazer todo aquele trabalho de revisão gramatical e ortográfica. Mas antes disso, existe um trabalho de preparação do texto que é muito importante, inclusive para facilitar o trabalho de revisão. Muitos revisores desenvolvem esse trabalho de preparação de texto também, mas aí não é só a contratação de um trabalho de revisão. Há muitas coisas que você, autor, pode fazer para tornar isso aqui, tornar o seu projeto melhor e mais fácil de se trabalhar, diminuindo os custos lá na frente. O que é a preparação de texto? Então, olha, para quem vai transformar o trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese em livro, o caminho já está facilitado, até porque o desenvolvimento desses trabalhos exige aí um certo rigor de dentro
de desenvolvimento, né, dentro das normas da ABNT, muitas vezes já se envolveu um revisor, mas ainda assim, de um trabalho acadêmico para um livro, existe um trabalho a ser feito. Por exemplo, um trabalho acadêmico com excesso de notas de rodapés não é muito agradável para a leitura. Muitas vezes é importante ou se diminuir essas notas ou jogar essas notas para o final do livro ou até para o final do capítulo, diminuir, adequar as citações no meio do texto. Tudo isso é importante para deixar uma leitura mais limpa, mais leve, mais agradável ao leitor. Outra coisa importante é o uso de fontes. Parece uma coisa simples, mas eu já tive a experiência de receber originais com 4 ou 5 tipos de fontes, ou então textos que foram colados de algum noticiário para ser como citação, sem ainda com a formatação do site. Então, olha, trabalhe para colocar dentro de um padrão. Use fontes Arial ou Times no tamanho 12. Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Espaçamento entre linhas de 1,5. Espaçamento entre linhas de 1,5. Isso é importante. Coloque as margens 2 centímetros para todos os lados. Não tem problema. Isso não é o projeto final lá, depois no trabalho do projeto gráfico é que vai se estabelecer o formato, como vai ficar isso na página do livro. Mas isso vai facilitar o trabalho de revisão, o trabalho de editoração. Então utilize uma mesma fonte. Outra coisa, terminou um capítulo, coloque ali uma quebra de página para iniciar o próximo capítulo. Isso são cuidados que ajudam muito no trabalho de editoração lá na frente e torna menor os teus custos. Então, configure as margens 2 centímetros para cada lado. Use fonte Times ou Arial tamanho 12, espaçamento 1,5. Se usar muitas citações, procure utilizar as citações sempre no final do capítulo ou até no final do livro, para deixar o texto mais limpo, mais livre. Isso mesmo no livro acadêmico, ainda é importante deixar uma leitura que flua melhor. Evidentemente, se você está escrevendo ou já escreveu um romance, aí é diferente, né? Não vai exigir, é mais texto, é mais tranquilo de se trabalhar. Mas se o livro tem uma natureza mais profissional, mais acadêmica, mais técnica, ele precisa ter esses cuidados, ok? Então, cuide bem da preparação de texto. Isso é muito importante. Vamos lá para o nosso segundo assunto. Segundo assunto, o uso de imagens. Olha, o número de projetos de livros que usam imagens do Google é uma enormidade. Considere o seguinte, o fato de estar no Google não quer dizer que o uso é livre. As imagens podem ter direitos autorais, ou as resoluções não são boas e prejudica o resultado final. Então, o que é importante? Se está utilizando imagem, certifique-se de que a imagem não tenha direitos autorais ou que tenha a autorização para o uso da imagem. Se a imagem pertence a uma empresa, uma pessoa, é importante que se tenha autorização dessa empresa, dessa pessoa e a devida citação. Ou então, se é comprado num banco de dados, num banco de imagens, pode-se, evidentemente, fazer a citação adequada e garantir que a imagem seja em alta resolução. Quando é tirada a imagem do banco de imagens, ela vem em alta resolução, mas o que muitos autores fazem, na verdade, é colar a imagem no Word. E isso tira a resolução da imagem. Então o que é importante? Ao invés de colar a imagem no Word, e que aliás dá um trabalho grande depois para o autor, porque ela fica dançando ali no editor de texto, então faça o seguinte, naquele lugar faça a marcação imagem 1, imagem 2, ou figura 1, figura 2, enumere ela e salve a imagem numa pasta à parte e só marque, olha, aqui é a imagem 1, e salva a imagem como imagem 1 lá numa outra pasta. Isso depois para entregar para o profissional que vai fazer o projeto gráfico. Isso é muito importante. Então, olha, certifique-se de que a imagem cuide da questão
do direito autoral da imagem, veja se a resolução é boa e a questão de não colar a imagem direto no editor de texto, porque vai cair a resolução. Então só faça uma marcação ali, olha, imagem 1, 2, 3 e coloque essa imagem numa pasta à parte, porque depois o profissional que vai desenvolver o projeto gráfico vai trabalhar e vai ficar bem feliz com isso, que é bem mais fácil para ele, tá bom? E faça então essas pastas e enumerando adequadamente o lugar da sua colocação. Então cuide bem disso. E se a sua imagem, se for sua imagem, tirou uma foto de algum lugar, de alguma situação, também dê os créditos a você mesmo, tá bom? Isso é bem importante por uma questão de credibilidade, inclusive, tá bom? Então tenha bastante cuidado no uso de imagens, ok? Vamos lá, então dando continuidade, agora o nosso terceiro assunto, o uso de planilhas, gráficos e outros recursos que você queira inserir no seu livro, como ilustração, enfim, para efeito didático. Da mesma forma que falamos das imagens, vale também para planilhas, gráficos e outros recursos. Se você desenvolveu uma planilha no Excel para ser utilizado no seu livro como ilustração, como um exercício, não cole a planilha lá no editor de texto, no Word ou outro editor que você esteja usando. Marque apenas planilha 1, planilha 2, planilha 3 e salve essas planilhas numa pasta à parte. Da mesma forma, diagramas, fluxogramas, outros recursos que serão utilizados no livro. Se tiver quem possa criar isso, ou você mesmo, caso tenha conhecimento para usar editores gráficos para a criação desses materiais, ainda é melhor. Se não, crie no Word, no PowerPoint. Muitas vezes se tem a vontade de criar isso dentro do próprio Word, isso dá um trabalho depois para o próprio autor, né? Porque isso fica dançando dentro do texto e lá na frente também para quem vai fazer o projeto gráfico. Então crie no PowerPoint e vá salvando numa pasta e enumerando gráfico 1, gráfico 2, fluxograma 1, qualquer que seja o recurso que vai ser utilizado, vai enumerando, salvando numa pasta e marcando isso dentro do texto. Lá na frente, o responsável pelo projeto gráfico vai gostar bastante. Dessa etapa de preparação de texto, cuidado usando fontes padronizadas, margens padronizadas, capítulos ajustados, o cuidado com as imagens, o cuidado com as planilhas, gráficos e outros recursos. Então é hora de se buscar um profissional de revisão, um profissional que vai se dedicar a revisar o texto, mas é importante que esse profissional vá além dos cuidados gramaticais e ortográficos, mas que possa também fazer crítica ao texto em relação à harmonia, à clareza. Há bons profissionais de revisão no mercado, pesquise, procure. Pode ser que entre seus amigos e familiares exista uma pessoa especializada, preparada para fazer esse serviço. Mas não é porque está entre amigos e familiares que tem que fazer gratuito, viu? É importante remunerar e reconhecer o esforço que a pessoa dedicou para se tornar aquele profissional. Então é importante reconhecer isso. Procure estabelecer o valor, negociar antecipadamente qual vai ser o valor, qual vai ser a forma de pagamento. O valor é cobrado por lauda. A lauda são 2.000 caracteres. Então, quando se coloca uma margem 2x2, fonte 12, quase que uma página equivale a uma lauda, né? Mas o Word tem recurso lá para fazer essa contagem. Então, o pagamento é por lauda. Procure estabelecer o prazo e a forma de entrega, se vai fazer toda a revisão, se não vai fazer, se vai fazendo por partes e devolvendo, se vai fazer 2 revisões ou uma revisão só. Isso é importante. Por que 2? O importante, pelo menos 2, ele vai fazer uma leitura, devolver com as suas anotações e críticas, o autor vai fazer os ajustes necessários, tirar dúvidas e vai voltar para o revisor para ele fazer uma última leitura. Isso garante a qualidade do trabalho, isso é bem importante. Ainda que você seja um especialista da área, se tenha a formação necessária para ler o seu texto, ainda é importante que uma outra pessoa faça a leitura. Isso melhora a qualidade do livro. Tá
Tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre Publique Você Mesmo Seu Livro. Acompanha aí que depois nós vamos falar sobre outros assuntos, registro de SBN, ficha catalográfica, projeto gráfico, capa. Fique atento aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.